Esportiva começa falando do Coringão, líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, 8 à frente do segundo colocado Grêmio e 11 do terceiro colocado Santos. Sábado tem jogo contra o Vitória na Arena em Itaquera e o nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do todo-poderoso Timão. Boa noite, Silvestre! Que animação, hein, Michele? Um beijo para você, um abraço para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Mais um detalhe a favor desse todo-poderoso Corinthians, um jogo a menos do que o Grêmio, do que o Santos, do que os, entre aspas, concorrentes ao título. O Corinthians será pela 7ª vez campeão brasileiro nessa temporada. Em 2017 deve beliscar mesmo o título. São trocentos jogos de invencibilidade. O time perdeu só 2 vezes no ano. Só notícias positivas nessa temporada corintiana fantástica. E mesmo assim ainda temos espaço para novas e boas notícias, como por exemplo a provável volta do Jadson ao time no jogo de sábado, pelo menos para ser relacionado, talvez no banco ou quiçá entre os titulares. O Jadson ontem treinou, participou do trabalho tático com bola, foi o chamado coringa da atividade, ou seja, participando tanto no time titular quanto no reserva. Sempre quando a equipe estava com a posse de bola, o Jadson era mais um dessa equipe. Hoje o Jadson começou no time reserva, até para ser, na minha imaginação, um pouco mais testado, né, sem a bola. Confrontos, choques, ele que fraturou 2 costelas, está há mais ou menos 1 mês afastado, voltando, portanto, na segunda parte do treinamento de hoje, o Jadson voltou a ser o coringa e na saída do gramado ali, dando autógrafos para os torcedores que são convidados aqui em alguns treinos do Corinthians no CT do Parque Ecológico, eu dei uma coladinha, consegui conversar rapidamente com o Jadson, vamos dar uma olhada. Olha o Jadson aqui, tá zerado, irmão? E aí, meu guerreiro? Sem dor? Tranquilo, sem dor. Depende do homem. Depende do homem agora. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Valeu. Deve voltar ao time do Corinthians. O Jadson recuperado de um problema nas costelas. Tem tudo para jogar, ou pelo menos ficar no banco sábado contra o Vitória em Itaquera. Se o Jadson voltar à equipe titular, o Romero vai para a ponta esquerda. O Jadson costuma ocupar o lado direito do meio de campo do Corinthians e, com isso, o Cleison sairia da equipe. Se o Jadson começar no banco, o Cleison joga pela esquerda, o Romero vai para a direita e o Jô fica de centroavante. Romero que faz tudo nesse time, ataca, defende, pela direita, pela esquerda, chupa, Silvestre. Um beijo para você, Michele, e eu volto daqui a pouquinho para falar um pouco mais do treinamento e das sonoras, dos trechos mais importantes da entrevista coletiva do zagueiro general da zaga corintiana, Balbuena, convocado junto com o Romero para a seleção paraguaia, extraoficialmente convocado para as eliminatórias. Daqui a pouquinho eu explico. Esse é Alexandre Silvestre, o pai da Maria Carolina. Muito boa noite, Celso Cardoso, o Homem Show. Muito boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. E são convocações merecidíssimas. O Balbuena está jogando muito bem, chegou meio desacreditado e, como tantos outros zagueiros no Corinthians, e o Fábio Carille conseguiu acertar. O Fábio Carille tem um grande mérito de fazer com que os zagueiros joguem. Duvidavam do Felipe, Felipe jogou. O Kleber jogou no Corinthians, não jogou na Ponte, não jogou no Santos. O Balbuena, muitos desconfiavam, está jogando. Pedro Henrique está jogando. Então, claro que tem o mérito do Balbuena, mas também tem o dedo do técnico, que é um especialista no setor. E o Romero também, o que ele está jogando, sabe, pelo Corinthians. E não é só na composição, no apoio à marcação. Ele tem dado assistência, ele está confiante, passes de primeira, belos lançamentos. Merece também a seleção do Paraguai, o Romero. Justíssimas as convocações extra-oficiais, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O sistema de jogo do Corinthians é uma delícia, né? É uma maravilha. Ele marca setor, ele trabalha nos espaços. Aquela transição de espaço ele corta. Então ali jogar na defesa do Corinthians é uma delícia, porque a bola pelo meio é quase impossível passar. Pelo meio não tem jeito. Pelos lados, eventualmente, você consegue alguma coisa. Mas é um sistema de jogo muito bem montado, é muito, muito bem feito. Então facilita. Qualquer jogador que entrar lá,
óbvio, sem desmerecer ninguém, né? Sim. Mas tem muito a ver com o sistema de jogo. É aquela coisa bem Guardiola mesmo. A partir de 2008, o conjunto funciona muito melhor e aí faz com que todos cresçam individualmente. Mas é, acima de qualquer coisa, um conjunto, uma estratégia. A estratégia de marcação do Corinthians é impecável. E é muito legal ver a cara do treinador nesse time. Como ele foi construindo desde o início do ano, quando estava desacreditado, era a quarta força, tudo mais. Ninguém apostava no Corinthians. A quarta força não eu leva acho nada. que é. Quarta força eu ainda acho que é. Você ainda acha que é? Eu acho, assim, os caras ficam loucos da vida e xingam. É isso. Muito bem, voltamos a falar do Corinthians, que segue se preparando para enfrentar o Vitória, sábado na Arena em Itaquera. O nosso contato, mais uma vez, é com você, Alexandre Silvestre. Bom, Michele, deixa eu explicar primeiro essas convocações antes da hora do Balbuena e do Romero para defender a seleção do Paraguai nas eliminatórias. O técnico Arce só vai divulgar a convocação na semana que vem, mas a noiva do Romero, por algum motivo, teve acesso a um documento que a Federação Paraguaia encaminhou para o Corinthians, solicitando nessas últimas horas o desligamento momentâneo desses dois jogadores, justamente para defenderem a seleção do Paraguai nas eliminatórias. Postou isso nas redes sociais, a história vazou e o Balbuena e o Romero já estão sabendo, portanto, que serão jogadores da seleção do Paraguai para os próximos jogos do time deles nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Resumindo o treino de hoje, muito intenso mais uma vez, com frio e chuva aqui no CT do Parque Ecológico. O Pedro Henrique, que foi ausência ontem porque foi liberado para acompanhar o nascimento do filho dele, voltou, formou uma dupla de zaga com o Balbuena. O Guilherme Arana foi poupado com dores musculares, treinaram no setor o Moisés e também o Marcial. Balbuena, entrevistado no dia, destacou uma das grandes qualidades dessa equipe corintiana, que é treinada na sua parte defensiva pelo Carille desde 2010, quando ele nem sonhava ainda, ou apenas sonhava, talvez, em ser técnico do time principal. Corinthians tem a defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, tomou apenas 9 gols. Os segredos dessa linha de 4, do professor Carille e de quem ocupa essas posições, explica Balbuena. A nossa linha de 4 sempre trabalha bem um perto do outro, fazendo as coberturas. A gente acha que conseguiu trabalhar bem, repetir, porque isso aí também é repetição para poder manter isso. Acho que a concentração também, logicamente, é fundamental em cada jogo, também nos treinos e sempre ficar um perto do outro, né? A gente sabe que nossa linha de 4 está sempre bem protegida pelo Maicon, pelo Gabriel, pelo Rodriguinho também. O quanto o Carille é importante também para vocês nessa concentração, nessa armação da defesa? Bom, acho que ele é importante em todos os sentidos, não só na parte defensiva, que como você falou, né, que ele, anos anteriores, o trabalho dele era só específico na parte defensiva, como ele foi defensor também, ele conhece bem o trabalho, então acho que ele é importante não só para nós, os defensores, senão também para todo mundo, porque ele dá o trabalho para todos, né, independentemente de quem jogar ou não, para assim, quando o jogador tem a oportunidade de jogar, ele já tem conhecimento da função que tem que cumprir. Nem de longe o Corinthians joga o chamado futebol arte, mas taticamente é uma equipe muito sólida, muito competitiva e mesmo em termos táticos dá para melhorar mais um pouco. Com relação ao que a gente tem que melhorar, acho que em muitos jogos a gente perdia muito rápido a bola. Questão de manter um pouco mais a bola no pé, caprichar mais nos passes, essa questão que a gente tem que melhorar, porque em vários jogos a gente perdia muito rápido a bola e dificultava também o jogo. Então é uma das coisas mais importantes que a gente se cobra, a gente vem treinando isso também. Legal, o Balbuena, zagueirão do Corinthians, o xerifão da zaga, o general e na frente o artilheiro Jô. Está confirmado, a não ser que aconteça alguma coisa nos treinamentos, mas a fase é muito boa. A possibilidade da volta do Jadson também ao time titular. E Jô, lembrando, será o convidado especial do Mesa Redonda no próximo domingo. Um beijo para você, Michele, um abraço para todo mundo aí, tá bom? Valeu, beijão, Silvestre, pai da Maria Carolina. Vamos comentar? Não. Vamos sim, claro. O Corinthians está em estado de graça, não dispensa maiores comentários. Jogo contra o Vitória sábado, tudo indica que
conseguirá mais uma vitória. Abre 11 pontos. O Grêmio tem um jogo contra o Atlético Paranaense em Grêmio, mas deverá jogar com o time reserva. Ou seja, a possibilidade de abrir mais vantagem é muito latente. Daqui a umas 2, 3 semanas já acabou o campeonato. Do jeito que vai.